Oi pessoal, no vídeo de hoje de ciências nós vamos estar falando sobre o ar, especificamente o que forma o ar, do que ele é composto, as diferenças e a gente vai entender as definições sobre ar comprimido, ar rarefeito e até mesmo o vácuo, como que o ar adquire diferentes densidades e o que é vento, né? Como se formam os ventos. Bom, começando a falar sobre o ar. O ar está em todo lugar, qualquer lugar, espaço, objeto. E o ar é formado por vários gases, né? A composição dele é formada por vários gases. Aí no gráfico a gente pode ver os principais, que seriam o nitrogênio, o oxigênio, o CO2, que é o gás carbônico, o vapor de água, entre outros aí com uma porcentagem menor. Então, o ar possui a capacidade de ocupar diferentes espaços disponíveis em qualquer lugar e de qualquer coisa. E lembrando que o ar não tem cheiro, não tem coloração, ele é invisível, né? Então, qualquer coisa que você identifique pontualmente no ar é porque algo aconteceu de errado. Então, o ar está com uma coloração diferente, precisaria ver. É a poluição de algum tipo de indústria, né? Emitido por algum tipo de indústria, ou, por exemplo, a poluição que é emitida, por exemplo, no meio ambiente pelos escapamentos dos carros, né, que seriam os monóxidos de carbono, ou é a queima de alguma mata, por exemplo, né, a queimada. Bom, então o ar, a gente percebe ele porque ele se move. E aí, como a gente percebe? Porque a brisa que troca a nossa pele, são os galhos das árvores que se mexem, a roupa no varal que se mexe, mas também a gente pode comprovar a existência do ar pelo seu peso. Perceba aí nessa experiência simples do cabide e as bexigas. Do lado esquerdo eu tenho um cabide com duas bexigas equilibradas, né? Mostrando que elas têm o mesmo peso. Porém, se eu murcho a bexiga azul, perceba que a vermelha ela fica mais pesada, ilustrando claramente que o ar tem peso. Então, se a gente aperta um balão, a gente também consegue deformar o ar que está dentro e ele muda, né? Então, muda por quê? Porque o ar tem sempre a forma do recipiente que contém. Como eu apertei, ele adquiriu aquela nova forma, né? Então, o que seria o ar comprimido e o ar rarefeito? Então, usando o exemplo aí do ar apertado. O ar comprimido é quando eu aperto o ar, né? Então, quando eu aperto, o ar ocupa um volume menor, um espaço menor, como eu posso ver aí nessa ilustração na imagem 2 de baixo, né? E quando eu ocupo um volume menor, que eu comprimo, né, que eu aperto, as moléculas do ar ficam mais juntinhas, né? É como quando eu vou entrar num lugar apertadinho, eu não fico mais assim apertada, né? Bom, e o ar rarefeito é quando o ar ocupa um volume, um espaço maior, né? E aí ele fica menos denso, entre aspas, para vocês entenderem, menos pesado, mais leve, mais espaçado e dispersado, como a gente pode ver aí na ilustração na primeira imagem. As moléculas ficam mais separadas, portanto, o ar fica mais leve, mais solto. Bom, então a densidade do ar, por exemplo, no interior da seringa, quando eu faço o ar comprimido, ele fica apertado, o volume fica menor, o espaço lá disponível fica menor, portanto, ele fica mais denso, entre aspas, para você entender, mais pesado o ar comprimido, né? Então, olha, por que fica teoricamente mais denso? Entre aspas, pesado, porque não é essa definição de ser densidade, né? De densidade, mas só para você entender a grosso modo, as moléculas ficam mais apertadas, né? Então ele fica mais denso. Já no ar rarefeito, por exemplo, no interior da seringa, como a gente pode ver aí na ilustração, ele fica mais solto em um volume maior, então ele fica menos denso, entre aspas, só para você entender, porque não é essa definição, ele fica mais leve, tá? E as moléculas ficam mais dispersas, como a gente pode ver aí na figura. Então, é possível também mudar a densidade de um material quando eu o aqueço ou esfrio, né? Então, por exemplo, aí na ilustração que a gente vê das meninas, né, com o copo, perceba que onde está mais frio, as moléculas ficam mais densas, mais juntas, entre aspas, mais
pesadinhas. No caso da menina aonde está muito calor, as moléculas, o ar fica aquecido, então eles ficam mais soltinhas as moléculas, portanto o ar fica mais leve, né? Menos denso. O mesmo raciocínio a gente utiliza para os balões. Então, quando o ar é aquecido dentro do balão, ele se dilata, ou seja, ele passa a ocupar um volume maior, né? Então, ele fica menos denso que o ar de fora, por isso o balão sobe, ou seja, o ar de dentro fica, entre aspas, mais leve, entre aspas, que o ar de fora, por isso ele sobe, tá? Então, e o que é o vácuo? Vamos falar sobre o vácuo e depois a gente volta a falar sobre o ar comprimido e o ar rarefeito, dando exemplos de objetos e equipamentos. Então, o vácuo é quando a gente retira todo o ar de dentro de um recipiente ou quando num local não tem ar, né? Mas como isso é extremamente difícil, a gente pode identificar ou vai definir, né, comparar com um ambiente extremamente rarefeito, onde o ar é extremamente rarefeito, a gente pode comparar como se fosse um vácuo, né? A gente chama como se fosse um vácuo, porque ele é extremamente rarefeito, né? Então, os objetos e equipamentos para usar ar comprimido, a gente tem aí como mostrar na ilustração, né? Bombas de ar para pneus, para bolas, colchões, pistolas de pintura automotiva, que a gente está dando também aí o exemplo. E no ar rarefeito, a gente tem os canudos, os canudinhos, né? Que a gente utiliza, que agora está proibido, né? Os canudinhos plásticos, por causa do impacto ambiental. Aspiradores de pó e bombas de água. Bom, vamos falar agora sobre as montanhas, que é muito interessante a gente entender o que acontece com o ar, né? Então, ao nos afastarmos da superfície terrestre, o ar muda a composição, ou seja, ele vai ficando cada vez mais rarefeito. Lembra o que é mais rarefeito, gente? Ele vai ficando mais leve, né? Menos denso, ou seja, as moléculas vão ficando mais soltinhas, né? Então, perceba ali, olha, na ilustração do lado direito, conforme vai subindo a montanha, o ar vai ficando mais leve, ou seja, menos denso, mais leve entre aspas, tá, gente? Menos denso, as partículas ficam mais soltinhas, porque lá quase eu não tenho nada para impedir, para comprimir o ar, né? Então eles ficam à vontade, né? Diferente daqui na superfície da Terra, eu tenho várias coisas que apertam o ar, por exemplo, os prédios, as casas, né? Então, no topo das montanhas muito altas, a quantidade de oxigênio no ar é tão pouca que as pessoas têm dificuldade para respirar. Então, como a gente pode ver aí o montanhista, né? Ele tem aí um recipiente para um tanque de oxigênio para ele poder chegar até o topo da montanha e bater os recordes dele lá, por exemplo. Então, as montanhas com mais de 8.000 metros, o ar é tão rarefeito que não existe mais, né? Então, aonde a gente tem uma outra situação? Então, da montanha a gente pode ver lá no pico, ó, quase não tem moléculas, né? As moléculas de ar, ó, onde está bem rarefeito, tá vendo? Estão muito soltas, quase não tem nada lá. E no espaço, depois da atmosfera terrestre, na região entre os planetas, no universo mesmo, né? O número de partículas é tão pequeno que a gente pode dizer que ali existe vácuo. Por isso o astronauta consegue flutuar ali. Bom, para voar a gente tem duas opções: o transporte aéreo, que usa a densidade menor que o ar, como o caso dos balões, né? Então ele aquece o ar se torna menos denso, ele tende a subir, né? Porque acaba dilatando lá, aquecendo o ar, dilata o volume lá do balão, né? Aumenta o espaço lá dentro e aí ele consegue subir, ele fica menos denso lá dentro do balão do que o ar lá fora. E a gente tem também os transportes com asas ou hélices, que são no caso os aviões, os planadores e os helicópteros. A técnica usada é que as asas desses meios de transportes empurram o ar para baixo e com a força eles acabam empurrando, esses transportes são empurrados para cima.
Usa essa mesma técnica as aves como o beija-flor e o urubu, como a gente pode ver aí na ilustração. Bom, vamos falar o que é o vento, como eles se formam. O vento se forma porque, a partir do momento que o Sol esquenta a superfície da Terra, como a gente pode ver na ilustração, ao longo do dia, o ar quente, a gente não falou que ele fica menos denso, ou seja, mais levinho, mais soltinho, ele tende ao que? A subir. E o ar frio tende a ocupar o lugar do ar que subiu, do ar quente, né? E aí, o deslocamento do ar quente para o ar frio, do ar quente para o ar frio, esse ciclo a gente chama, é nesse ciclo que a gente faz a formação do vento. Então, são as diferenças entre pressão e temperatura do ar que fazem o ar se deslocar, se movimentar, formando vento. Então, o vento a gente pode ver quando a gente balança ou arrasta objetos, né? Quando o vento balança ou arrasta os objetos. A gente pode sentir o vento encostando em nós ou soprando forte na nossa pele. Então, o vento pode ter diferentes intensidades e cada intensidade corresponde a uma velocidade. Eu tenho desde o vento fraco, que é o vento bem devagar, e o vento forte, que é o vento bem veloz. Para medir a velocidade e a direção dos ventos, os meteorologistas usam o anemômetro, que é um aparelho que se parece como um catavento, como a gente vê na ilustração do lado esquerdo. Então, para medir a velocidade e a direção dos ventos, a gente usa o anemômetro. E existem as versões mais modernas, como os anemômetros digitais, como a gente pode ver aí do lado direito na ilustração. Agora, para a gente indicar e saber, né, para onde está indicando o sentido do vento, do deslocamento do vento, para onde está o sentido do vento, a gente usa a biruta, esse instrumento que se chama biruta. Ele indica o sentido do deslocamento do vento, indica o sentido do vento, tá bom? Bom, classificando os ventos, porque ele muda de acordo com a intensidade, as suas velocidades, ele acaba sendo classificado com a força, o impacto dele na Terra, a gente tem desde a brisa leve, que a gente sente os ventos no rosto, as folhas das árvores se movem muito sutilmente, né? Até uma brisa fraca, onde as folhas das árvores se agitam um pouco mais, as bandeiras também, né? Até uma brisa forte, que é onde as pequenas árvores se movem, a água dos rios e lagos e mares começam a ondular. Eu tenho uma brisa forte. Já o vento fraco é quando os galhos maiores das árvores se movem e é difícil usar o guarda-chuva. Olha lá na imagem que a gente tem um guarda-chuva aí virando do avesso. E a tempestade é classificado aí como um vento muito forte, né? É onde as árvores são arrancadas, há danos nas estruturas dos prédios, nas casas, em outros estabelecimentos. Então, se a gente for ver, o vento é muito importante, né, para nós. Por quê? Porque ele é importante para o clima, para a vegetação, para o relevo de dos lugares, né? Seja fraco ou forte, é ele que traz a umidade e a chuva. Em algumas regiões o vento é tão forte e constante que eles aproveitam essa vantagem e a força que o vento proporciona para produzir energia elétrica através dos geradores elétricos, né? Então, como a gente vê aí algumas usinas eólicas, né? Elas não poluem o ambiente, utilizam esses geradores eólicos que funcionam com a força do vento, né? E produz aí energia elétrica. Então, se eu tivesse que fazer um resumo, o ar é um material que pode ser pesado, apesar de ser invisível, e os ventos são mais uma evidência da existência do ar, que podem ser os ventos fracos, como em uma brisa, ou fortes, como em uma tempestade. Além disso, o ar não tem forma nem volume definidos, pode adquirir qualquer um deles, né? Podendo ser comprimido ou rarefeito, como a gente já viu. E é possível gerar energia elétrica com base na energia dos ventos. Que aí a gente tem a energia eólica, como assim chamamos, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham um bom estudo. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, nos seguirem nas redes sociais e ativar as notificações.